Para a maioria de nós, a vida consiste em esforço. Para nós, é inconcebível a ideia de uma vida livre do esforço. Nós temos já essa noção dentro de cada um de nós, de que não podemos viver sem lutar, sem se esforçar. Então, nessa vida social, nessa vida econômica, nessa assim chamada vida espiritual, carregamos sempre essa ideia. A ideia da necessidade de se esforçar, de lutar. A pergunta é: por que nós fazemos esforço? Por que acreditamos tanto na importância, no valor do esforço? Não é porque objetivamos alcançar algo? Não é porque temos como propósito realizar alguma coisa? E por que queremos realizar isso? Note que nós temos uma ideia daquilo que nós precisamos alcançar para nos sentirmos completos, felizes, realizados. Essa ideia, esse conceito, esse plano, não é algo que já está nascendo da insatisfação, dessa própria dor da falta? Como podemos confiar que esse projeto, esse plano, ele de fato seja real? Percebem o que estamos dizendo? Esse esforço não faz parte dessa atividade que é a atividade ainda da insatisfação e, portanto, do próprio ego? Notem a não validade desta busca, dessa procura, através da luta, do esforço. É isso que estamos investigando aqui com você dentro desse canal. Parece que muito poucos conseguem perceber isso, muito poucos conseguem compreender claramente isso, que não é pela luta, que não é pelo esforço, sobretudo a partir de um ideal que nós já temos, que iremos nos livrar dos nossos problemas. Precisamos descobrir algo diferente disso, algo inteiramente diferente de tudo isso na vida. Aqui estamos propondo para você uma vida livre da luta, livre do esforço, e, portanto, livre desses projetos, desses ideais, desses propósitos designados pelo pensamento, uma vez que esses pensamentos ainda fazem parte desta condição psicológica, que é a condição do eu, do ego. Acompanham isso? É isso que estamos trabalhando aqui com você. Infelizmente, a maioria de nós continua nutrindo, alimentando essa esperança. A esperança de conseguir, de realizar, pelo esforço e pela luta, e por esse ideal, o amor, a paz, a liberdade, a felicidade. E é isso que estamos dizendo aqui para você, isso é algo impossível, porque estamos lidando com o próprio movimento do ego, o movimento que continua sustentando o sentido de separação, onde há esta separação que é você e a vida, você e a verdade, você e Deus, haverá conflito, haverá problemas. Então os problemas não se resolvem dessa forma. As pessoas perguntam: como se livrar dos problemas? Como posso me ver livre de problemas? O ponto é que o eu jamais se livrará de problemas, jamais se verá livre de problemas, porque o eu é o problema. Na realidade, há um único problema na vida, não é a vida. Há um único problema no eu, é o problema do próprio eu. O eu é o problema. Então a vida não é um problema, ela não tem problemas. O eu é o problema. Tudo isso precisa ser visto, compreendido. Então não é pelo esforço, não é pela luta que vem a felicidade, que vem a verdade, que vem a realidade de Deus.
Isso não é algo que irá chegar, não é algo que vem de algum lugar. A ciência da felicidade é a compreensão daquilo que está presente quando o eu não está. Isso é o mesmo para a realidade, para a verdade e para Deus. Enquanto houver esse sentido de um eu presente em seu movimento egocêntrico, haverá sofrimento. Os problemas estarão presentes. Estamos juntos? Então, essa luta para ser feliz, esse esforço para ser feliz, não resulta em nada. Resulta, sim, em mais conflito, em mais problema, em mais dificuldades. Todos os passos que são dados a partir desse esforço e da luta, observe na sua vida, está gerando mais problema. Nós conseguimos o que desejamos, nós realizamos o que buscamos. E mesmo assim, continuamos infelizes, carregados de problemas. É possível que essas realizações ainda acrescentem mais problemas, ainda. Não só não são a solução, como são mais problemas sendo produzidos. Acompanhem isso com calma, observem isso, vejam a verdade dentro daquilo que estamos colocando aqui para você. Então, essa agitação, essa luta, esse esforço todo para encontrar é um desperdício de energia. Outra coisa implícita dentro desse movimento é o movimento do pensamento. Notem que pensamento é tempo. Todo pensamento presente em você é a presença do tempo. Todo pensamento é uma memória, é uma lembrança. Uma lembrança é algo que faz parte do tempo, é algo presente no passado, é o passado presente. É isso que nós chamamos de pensamento. Quando o passado se faz presente, agora, sua representação é o pensamento. Então, esse movimento de pensamento, que é o passado, se projeta em um tempo que ele mesmo idealiza, chamado futuro, para realizar alguma coisa. Então, o que nós chamamos de realização no futuro é só a materialização do passado, é só a apresentação do ideal do passado, que é o pensamento. Vejam como é interessante isso. Quando realizamos um sonho, na verdade, temos a realização do passado. E se isso é a realização do passado, isso não tem nenhuma realidade dentro do momento em que isso ocorre. Porque o momento em que isso ocorre é algo que está fora do tempo. Percebam a implicação disso. É por isso que nenhuma realização traz completude, traz felicidade, traz amor real, verdade real para a sua vida. Isso porque essa sua vida é uma ilusão. A vida real do seu ser não está no tempo. E este ser, que é a sua vida real, já é amor. Agora. Já é paz agora, já é felicidade agora. Não precisa de uma realização. Não precisa do modelo do pensamento. Não precisa da concretização desse passado, que é o pensamento. Estamos juntos? Assim sendo, a felicidade é agora, o amor é agora, Deus é agora, a realidade é agora. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Nós temos encontros online onde estamos aprofundando todas essas questões que tratamos aqui dentro do canal.
Que assunto é esse? Esse é o assunto do despertar de uma nova consciência, o despertar deste ser que somos. Esse é o despertar espiritual, da iluminação espiritual. Vamos também olhar com cuidado essas expressões aqui, porque talvez o significado aqui colocado dentro do canal seja diferente do que você conhece, do que você já ouviu falar ou do que você já viu aí fora. Estamos falando do fim do tempo psicológico, do fim do eu, do fim do ego. Uma vida agora aqui livre da ilusão, desse se tornar, desse alcançar, desse vir a ser, que, como acabamos de colocar, é só o passado se mostrando. Essa ideia de presente, passado e futuro faz parte do pensamento, é uma produção do pensamento. Na verdade, o pensamento é o tempo é o pensamento. E é com base nesse pensamento, que é o tempo, que existe esse esforço, essa luta. E por que nós fazemos tudo isso? E por que nós estamos envolvidos nesse modelo do pensamento? Por que estamos sustentando essa condição psicológica de continuidade do ego, de continuidade do eu? Simplesmente porque não atentamos para aquilo que é, para aquilo que está aqui. Qual é a sua real condição psicológica nesse momento? É de estresse? É de ansiedade? É de medo? É de sofrimento? Repare que a sua intenção é se livrar disso. Se livrar implica a presença do tempo. Isso requer o futuro. Então, estamos sempre perseguindo o futuro e nunca estamos atentos àquilo que é nesse instante. O que é nesse instante importa ser visto, compreendido. Quando isso é visto, quando isso é compreendido, isso se dissolve. Não precisamos do tempo. Mas a maioria de nós vive nesse movimento do tempo. Nós usamos de técnicas, de práticas, de recursos diversos para nos livrarmos daquilo que está aqui. E parece que isso não resolve. No entanto, até agora não resolveu. Isso porque nós não podemos nos livrar de algo criado pelo pensamento dentro do tempo, fazendo uso do tempo. É necessário tomarmos ciência daquilo que é aqui, nesse instante. Não aprendemos a olhar para essa dor. Não aprendemos a observar esse movimento do eu nesse momento, que é o movimento do pensamento, que é o movimento do passado, que é o movimento desse personagem. Um personagem que se sustenta nesse tempo que ele mesmo cria, que é o movimento do próprio pensamento. Então não ficamos com o que se mostra aqui, não olhamos para isso. O pensamento se projeta em um ideal de alcançar, de se livrar, de vir a ser algo diferente do que é. Então, o que é não nos interessa. O que deveria ser é o que nos interessa. Mas o que deveria ser é uma projeção desse pensamento. Portanto, isso ainda faz parte de uma imaginação, de uma ilusão do próprio eu, do próprio ego. Percebem o que estamos dizendo? Não podemos nos livrar disso que é, tendo um ideal de como isso deveria ser. Podemos nos tornar cientes disso que é. E se fizermos isso de uma forma correta, haverá sim um fim para essa condição. Então, o que estará presente não é o que deveria ser, mas sim uma realidade fora do conhecido.
Então, é nisso que estamos trabalhando aqui com você. No fim, para essa condição do que é, algo que se torna possível quando há uma compreensão. Essa compreensão é a revelação do autoconhecimento e da verdade da real meditação. Então, temos o fim dessa condição. Estamos juntos? Isso não tem nada a ver com uma prática, com um método, com uma fórmula. Não tem nada a ver com introspecção, com a conhecida prática de meditação terapêutica que as pessoas conhecem aí fora. Isso não tem nada a ver com autoanálise. Não estamos propondo aqui psicoterapia, mas a ciência da revelação do autoconhecimento. Quando há autoconhecimento, nós temos a base para a real meditação, a base para a verdadeira meditação, para a ciência deste ser real. Esta real consciência não é esta consciência egóica, não é esse movimento do eu, nessa ideia de eu fui, eu sou e eu serei. É o fim disso. Assim, ter uma aproximação da verdade, daquilo que se passa aqui, nesse instante. Descobrir como trazer atenção para esse momento. Sem resistir, sem qualquer esforço, sem qualquer luta, sem reprovar, sem fugir, mas estar com isso. Ter uma aproximação tão significativa de comunhão direta com esse estado que se mostra aqui, sem se separar. Quando nós não nos separamos do medo, da angústia, da ansiedade, desta ou daquela forma de sofrimento, o nome agora não importa. Quando nós não nos separamos, quando não existe esse sentido de um eu para rejeitar, para lutar, para fazer qualquer coisa com isso que surge, essa divisão termina, essa separação termina. Então, a experiência não tem nome. Não há o experimentador para essa experiência. Estamos diante desse estado. Quando sabemos nos aproximar disso sem nos separarmos, o que ocorre? O que acontece com a experiência quando ela perde o nome? E esse eu que identifica a experiência e que quer fazer algo contra isso. O que ocorre com essa experiência? Aqui estamos dizendo para você, isso é o fim da experiência. É o fim disso que se mostra. É o fim dessa condição interna. Notem que essa condição interna, ela recebe um nome e um experimentador. É a experiência, que é a condição, e o experimentador, que é aquele que nomeia a experiência e que quer se livrar. Isso desaparece? Porque não há mais essa divisão, não há mais essa separação. E quando não há mais essa separação, essa condição psicológica, essa condição deste ser psicológico se desfaz. Então temos algo novo que surge, algo que está além do eu, além do ego, além da experiência e do experimentador, além desse pensamento e desse pensador, além dessa condição interna de separação entre esse eu e a vida. Então é isso que estamos tratando aqui com você, dentro desse canal, demonstrando a possibilidade de uma vida livre do eu, do ego, e, portanto, uma vida onde o amor, a verdade, a felicidade,
A realidade deste ser consciência, que é felicidade, está presente? Para esse propósito, nós temos encontros aqui nos finais de semana. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais, temos retiros. Então, se isso é o que faz sentido para você, nesse momento, aproveita e já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Real meditação ou atenção plena, isso compreendido de uma forma vivencial, não teórica, não conceitual, não ideológica, a vivência real disso é você em seu natural estado,